vamos fazer uma simulação de como funciona a metodologia NTP para implementar um processo de aquisição de novos clientes via prospecção ativa, outbound marketing. A metodologia é baseada em alguns pilares, né? O primeiro deles é o fato de ter um processo, um fluxograma, um algoritmo bem estruturado, que é exatamente o que a gente vai implementar, né? Que passa por várias fases, que a gente vai ver nos detalhes daqui a pouco. Esse aqui é o primeiro pilar. Todas essas fases são explicados dentro do nosso manual de venda, que explica exatamente cada tarefa ao longo do processo, né, quem vai fazer, o que exatamente. Outro pilar muito importante é um projeto já pré-estruturado, né, usando uma abordagem de tipo Kanban, ou seja, as tarefas são já agrupadas por categorias, né, e tem um visual por quadrinhos. Vamos ver daqui a pouco o que tudo isso significa, como é que a gente lida com esse projeto. E outro pilar é uma planilha estratégica, onde a gente coloca todos os dados, digamos, estáticos, né? Ou seja, o relatório entra aqui, a definição do buyer persona, brand persona e tudo mais. Vamos ver um pouquinho mais nos detalhes. No nosso fluxograma, a gente pode ver que, primeiramente, quando a gente começa esse nosso processo, da primeira fase é a fase da inteligência comercial, né, que inclui toda aquela abordagem de ABM, Account-Based Marketing, ou seja, o suco, digamos, do Account-Based Marketing está na criação de listas de empresas que a gente vai querer prospectar e depois uma estratégia de como a gente vai fazer essa conexão, né? Então, para criar essa lista, digamos, essa abordagem na inteligência comercial, primeiramente a gente tem que definir o nosso ICP, ou seja, Ideal Client Profile, o nosso cliente ideal, ou seja, a empresa que a gente vai querer prospectar, e dentro dessa empresa o buyer persona, ou seja, o tomador de decisão ou influenciador de decisão. Uma vez definido isso, a gente procura os leads, né, essas pessoas, e vamos ver na nossa abordagem, a gente tem 3 canais para procurar esses leads: um LinkedIn, o site da empresa, né, que a gente vai querer prospectar, ou a gente pode usar Google Maps, né? A gente tem tutoriais que explicam especificamente o que fazer em cada dessas situações. Uma vez que a gente achou esses contatos, esses leads, né, a gente faz uma captura. Existem várias ferramentas para fazer essa captura de lead dentro do LinkedIn, ou no site, ou no Google Maps. A gente usa o Hamper, mas tem várias ferramentas. No nosso processo, a gente até apresenta todas as ferramentas que podem ser usadas para fazer esse tipo de captura. Depois que a gente captura esses contatos, tem a fase de conexão. O que isso significa? A gente identificou a pessoa, né, dentro daquela empresa, o nosso buyer persona, e precisa fazer essa conexão. Para fazer essa conexão, a gente usa 3 canais, que são e-mail, LinkedIn ou ligação, e a gente usa um princípio que é explicado no nosso manual de venda, ou seja, a abordagem via e-mail é mais eficiente, né, das 3, mas ela proporciona uma relação menos humana. Já a ligação dá uma relação mais humana, mas é um processo menos eficiente, né, porque é um trabalho mais manual, preciso falar naquelas horas específicas do dia, provavelmente a pessoa não responde, e mesmo assim eu estou gastando tempo tentando contatá-la. E no meio tem o LinkedIn, que é uma abordagem mais eficiente do que a ligação, porque eu posso, não estou atrelado ao horário, eu posso mandar minha mensagem também, sei lá, de noite, né? Mas é menos eficiente do que o e-mail, porque é um trabalho 1 a 1, a pedir conexão e depois fazer esse tipo de conexão, esse contato via LinkedIn. Então, o que a gente faz? A gente, para otimizar nosso processo, a gente primeiro implementa, tenta uma abordagem via e-mail, depois tenta uma abordagem, se não der certo, via LinkedIn, e depois, se não der certo, via ligação. Como é que isso se traduz no nosso fluxograma? A gente faz uma cadência, né, a gente captura esses contatos, manda nas nossas cadências de e-mail semi-automatizadas, que a gente pode configurar no Hamper, mas, como disse, tem também várias plataformas que a gente pode apresentar para fazer esse tipo de prospecção, né? E aí, temos 3 tipos digamos, de retorno. A pessoa responde e não responde o da bounce. Claramente, caso responde, eu não preciso usar os outros canais, né? Porque se a pessoa responde, né? Então, ela está respondendo no canal mais eficiente. Então, otimizei ao máximo o meu processo. E ela pode responder que está interessado ou que não está interessado. Depois a gente vai ver isso.
Caso não der bounce, ou seja, o contato não existe, por exemplo, né? Ou seja, a gente manda um e-mail e o servidor do destinatário não deixa o e-mail entrar, provavelmente porque o e-mail está errado, né, na captura, provavelmente aquela pessoa não trabalha mais na empresa, enfim, por várias razões, dá bounce. E a gente, o que a gente vai fazer? Tem que procurar outro buyer persona dentro da empresa. A gente tem um tutorial também que mostra exatamente o que fazer nesses casos. E aí tem uma terceira situação que a pessoa não responde, passa pelas várias cadências e não responde. O que a gente faz? E aqui que a gente entra no LinkedIn. Então a gente tentou esse canal mais eficiente, não deu certo, vamos para esse canal que é o LinkedIn. E aí a mesma coisa, responde ou não responde, né? Se a gente tentar criar uma conexão, conforme o tutorial que a gente criou, que vamos postar, cujo link vamos postar aqui na descrição, se responde, obviamente, vai responder que está interessado ou não está interessado, e se não responde, é aí que a gente tenta a nossa ligação. Caso também não responda a ligação, a gente tentou os 3 canais, três touchpoints, que chama, 3 pontos de contatos, mas, e claramente cada ponto são várias tentativas, né? Então, no geral, acredito, se a gente pensa que nas cadências de e-mails, a gente testa entre 5, 10 vezes, né, de tentar entrar em contato, e o LinkedIn, pelo menos, tem uma tentativa de conexão, um convite à ligação mais 2, 3 vezes, a gente chega fácil a 10 tentativas. Caso a gente ainda não consiga abrir a porta, eu acho que o que a gente vai fazer? Tem ainda uma possibilidade. A gente faz uma verificação ainda se a pessoa é fit ou não fit, ou seja, fit em inglês caber, ou seja, se ela tem as características do nosso ICP, né? Eu reviso mais uma vez, porque provavelmente a pessoa não respondeu porque foi um erro de prospecção. Caso foi um erro de prospecção, a gente joga fora esse contato. Caso não foi um erro de prospecção, caso essa pessoa, essa empresa ainda tenha fit, ou seja, ainda seja interessante para nós, o que a gente faz? A gente pode mandar para uma estratégia de inbound. Então, manda para a plataforma de inbound que a gente vai alimentando com conteúdos até ele mesmo, a gente fala de ten score, né, são outros conceitos, mas digamos, até essa pessoa estar madura para uma abordagem comercial. Então, aqui podemos ver que volta ao interesse. Então, e aí o que acontece? Como eu falei, quando uma pessoa responde, né, se ela responde que não está interessada, vai para cá, né, a gente vê se é o caso de mantê-los no nosso, nas nossas cadências de inbound marketing ou não, jogar fora. Caso esteja interessado, o que eu faço? Faço uma proposta? Não, ainda não. Eu tenho um processo de qualificação, ou seja, eu preciso qualificar essa pessoa e ver se essa pessoa tem um fit, posso verificar se tem um fit, né, de novo, novamente, se tem as características, mas também preciso ver se está no momento de comprar, né. Então, o que eu faço? Eu faço o processo de qualificação, com a code briefing, a gente tem também um vídeo que explica como fazer essa code briefing, essa primeira ligação de qualificação, depois eu qualifico por meio de um formulário, por exemplo, de algumas perguntas, enfim, e aí sim que ele se torna um SQL, Sales Qualified Lead, lead qualificado para venda. É só nesse momento que eu faço a proposta, depois a proposta claramente tem um follow-up, e eu envio a minuta, ele se torna cliente. Então, uma negociação tanto no escopo, na parte de proposta, e nas cláusulas contratuais na parte de minuta. Como a gente pode ver aqui que esse modelo é dividido em 3 colunas, porque, digamos, quando o processo for mais estruturado, BDR, Business Development Representative, é aquela pessoa que, na verdade, cujo objetivo é abrir a porta nas empresas. A gente está vendo que o trabalho dele termina aqui. Já o SDR, né, tem um objetivo de qualificar, né, e o executivo comercial faz a venda. Claramente, quando a gente está começando, não tem contato na base, está implementando, estruturando o processo, a mesma pessoa pode fazer os três, digamos, papéis. Então, esse aqui é um pilar. O outro pilar a gente falou que é o manual de venda, onde a gente tem toda a explicação de todas as etapas, né, do nosso fluxograma. E aí, outro pilar muito importante, extremamente importante, é um projeto já pré-estruturado, porque esse aqui, digamos, esse pilar não define o princípio de como a gente vai abordar, mas como é que a gente tem um controle de processo desse projeto? O projeto é estruturado já, a gente tem um template que vai adaptar para a necessidade da sua empresa. Então, a gente vai criar, duplicar esse template e dar o nome da sua empresa.
como é que funciona? Como eu disse, é uma visualização Kanban, ou seja, com quadrinhos, né, que eu posso arrastar de um lugar para o outro, e vão ver de que forma, e uma abordagem Scrum, ou seja, a gente prioriza, em vez de ter um projeto pautado em Gantt, onde a gente prioriza as datas, e quando a gente trabalha em datas, tem o risco de acumular tarefas, ou seja, se eu tenho tarefas programadas para essa semana e não conseguir completá-las por alguma razão, eu vou ter mais, no Gantt, independente disso, vou ter mais tarefas acrescentando essa semana. Como é que funciona o Scrum? O Scrum funciona por prioridade, ou seja, eu coloco as informações, as tarefas a serem executadas nessa semana, e caso eu não consiga executar, ou alguém não consiga executar essas tarefas essa semana, ao invés de acrescentar mais tarefas, a gente entende, primeiro, o porquê não foram executadas, né? E aí a gente entende se foi por falta de tempo, por falta de entendimento. Então, ou a gente tenta resolver essas tarefas primeiro, ou muda as prioridades. Se entram outras tarefas, essas tarefas antigas vão sair. Como é que isso funciona? É definido o Product Owner, né? O Product Owner, se a gente tiver um modelo de consultoria, é o nosso consultor que é Product Owner. Se for um modelo de infoproduto, você mesmo pode ser esse Product Owner. A gente vai ensinar como fazer isso. O Product Owner, o dono do produto, o que ele faz? Ele define semana por semana as prioridades, né? Então, criando tarefas aqui dentro do Asana, a gente usa o software Asana para isso, para gerir o produto. Então, eu posso criar várias tarefas, e quando eu crio tarefas, né, no backlog, ou seja, a pauta da call ou da reunião, ou seja, a gente, para conversar com o time, a gente começa a listar essas tarefas. E quando a gente conversa as tarefas durante a reunião ou a call, o que a gente faz? Associa a tarefa, ok, essa tarefa tem que ser feita, por exemplo, por Danilo, sou eu, até, sei lá, dia 22, Wednesday, quarta-feira. Então, essa tarefa vai para cá. Ele vai entrar automaticamente na lista de tarefa do Danilo, que vai ter a conta dele, e aí, quando ele for executar essa tarefa, ele vai arrastar essa tarefa para feito, e vai tirar a data, né? E aí, o que acontece? Está na tarefa feita, então, quando a gente vai fazer a próxima conversa, a próxima reunião, a próxima call, a gente realmente vai conferir se essas feitas foram realmente feitas, e o que acontece? Eu posso marcar como completa. Aí que vai subir, se tiver uma visualização só de tarefas não feitas, essa tarefa vai sumir, mas não é que está sumindo, porque eu não estou vendo as tarefas completas, então vai deixar o meu board, digamos, limpo, mas vai manter um registro no back. Então, essa que é o trabalho, né, que, digamos, chave de tudo isso, e aí, além de tarefas que vão surgindo de semana em semana, tem algumas tarefas mais padrão, que são divididas em categorias. Por exemplo, quando eu começo o meu trabalho, eu tenho primeiro toda aquela parte de onboarding de cliente, né, que tem o handover, reunião de kickoff, apresentação da metodologia, e com toda uma explicação aqui dentro do que tem que ser feito, tem subtarefas, criação do projeto, criação de briefing e tudo mais. Então, o Product Owner vai arrastar essas tarefas primeiro para o backlog, né, e depois, durante a conversa, a gente vai definir quem que vai fazer o quê. Então, são as várias categorias que definem, digamos, as macro etapas do projeto, que são onboarding, o manual de venda, ou seja, a leitura do manual de venda. É importante que o nosso cliente leia o manual de venda para entender realmente os detalhes. A gente transfere esse manual também. A configuração da plataforma de prospecção, toda a parte de inteligência comercial, de account-based marketing, e a gente pode ver como tudo isso, além das tarefas, tudo isso é complementado por vários tutoriais. Então, por exemplo, tem a explicação do processo comercial, como funciona, aí tem uma série de tarefas, e conforme a gente for para frente, né, tem uma série de templates para disparo na plataforma, depois a integração, a captura, a prospecção. A gente pode ver também, de novo, a prospecção, tem vários tutoriais, quando vale a pena prospectar via ligação, como é a prospecção via Google Maps, como criar cadências de indicação, enfim, dentro da plataforma. Depois a prospecção tem a conexão, a qualificação, nada mais a gente está fazendo que repetindo esse fluxograma, mas de forma estruturada em projeto, em gestão, né? Então, como a gente trabalha o CRM, ou seja, a parte de software que gere os contatos já, digamos, as portas já abertas, tem uma série, tem um script, né,
das call de briefing, ou seja, quando eu faço o primeiro contato, quando eu apresento a demo do meu produto, e tem uns tutoriais também que ensinam como fazer essa call. Então, eu tenho tanto o roteiro do call, o objetivo, né, desse call, e o roteiro a seguir, e tem um tutorial também explicando tudo. E tem várias categorias, e aqui que entra também, que eu falei, todas as ferramentas que a gente pode usar, tanto para a criação de listas, né, no sentido de ABM, Account Based Marketing, né, ou também plataforma de conexão via e-mail, que é a conexão via LinkedIn. Então, tudo isso está já pré-estruturado para você. Então, uma série de hacks, né, que a gente dá para ajudar, uma série de objeção para entender como é que a gente lida com as objeções, a gente pode colocar melhoria de site e outros tutoriais mais gerais, tipo um tutorial geral, uma visão geral do Hamper. Então, essa aqui é que a gente vai fazer, e aí, aqui na primeira coluna, temos todos os documentos. Então, aqui iremos ter o registro de todas as reuniões, né? Então, vamos colocar aqui nos comentários, foi comentado isso, foi discutido isso e aquilo, e vai manter uma data. Temos link aqui sempre, a qualquer momento, ao manual de venda, né? Então, não preciso ficar fuçando no Drive, já tem um link pronto. Tem uma série de formulários, por exemplo, para definir o brand persona, para uma série de perguntas que eu preciso fazer para os meus clientes, para definir a percepção da minha marca, uma série de templates de e-mails já pré-constituídos, assim, como base, né, para adaptar a sua marca, que mostram que tipo de comunicação a gente vai fazer na nossa prospecção. Então, tem e-mails para a cadência, outbound para a prospecção, para a conexão, enfim. E aí a gente pode acrescentar aqui todos os documentos que a gente precisar para ter um link de fácil acesso, e um desses links é exatamente a planilha estratégica, né, que a gente tem aqui, que vai guardar todas as informações que a gente fala estáticas, ou seja, o projeto vai gerir todas as partes dinâmicas, as tarefas, quem vai fazer o que, até quando. Já a planilha estratégica, ela vai conter as informações mais estáticas, por exemplo, os acessos, por exemplo, vai manter os relatórios, a definição do brand persona by persona, análise de benchmarking, as palavras-chave para serem usadas, e daí vai a pauta de conteúdo e tudo mais. Então, esses aqui são os pilares da metodologia NTP, né, que foi desenvolvida na base de toda a literatura de mercado, né. A gente tem metodologias mais clássicas, tipo o Spin Selling do Nick Rackman, a receita previsível do Aaron Ross, da metodologia HubSpot, e claramente a gente integra com a nossa experiência também de mercado para adaptar aos segmentos e ao mercado brasileiro.